Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para responder dúvidas sobre seus direitos. Hoje começamos uma série de vídeos sobre alimentos. O que falaremos nessa série dos próximos vídeos? Primeiro, vamos começar hoje com as definições e tipos de alimentos que existem. Depois, as características dos alimentos será o objeto do próximo vídeo. O terceiro vídeo será quem pode pedir a quem, tá? E, por último, a importância das ações judiciais e o cancelamento e a exoneração. Esses são basicamente os vídeos dos quais falaremos durante essa série de alimentos. Comecemos a série com o seguinte vídeo. Respondendo à pergunta, o que são os alimentos no mundo jurídico? Claro, a palavra alimentos pode se referir à comida de qualquer forma. Vamos nos referir às condições dentro do ambiente jurídico. Primeiro, veremos definição de alimentos. Para que servem os alimentos? Qual é o objetivo dos alimentos dentro do âmbito jurídico? É fornecer a sobrevivência do ser humano, que está relacionado em 7 elementos. São os alimentos, propriamente dito, moradia, depois temos vestuário, transporte, lazer, saúde e educação. Esses 7 elementos são os que são analisados para cumprir, para suprir as necessidades de um ser humano. Seja ele criança, adulto, idoso, tanto faz. Quando se fala em alimentos no mundo jurídico, se fala dentro da sobrevivência do ser humano. Nesses 7 elementos. Vejamos quem deve pagar a quem. O artigo 1694 do Código Civil fala sobre isso. Vejamos o que diz o referido artigo. Podem os parentes, ou cônjuges, ou companheiros, pedir uns aos outros os alimentos que se necessitem para sobreviver, de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Claro, faz parte dentro da obrigação de alimentos, dentro da definição de alimentos, nós temos a parte de educação também. Vejamos o que fala o outro artigo, porque tem todo um setor, não tem toda uma seção dentro do Código Civil só para falar dos alimentos. Vejamos, o 1695, o artigo imediatamente seguinte, diz o seguinte: são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bem suficiente, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, isso é, se manter, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los. Então, são os dois elementos, um que precisa e o outro que pode pagar, sem desfalque do necessário para seu sustento. Isso é, veja bem, se nós falarmos do item imediatamente anterior, nós vemos que pode ser parentes, cônjuge ou companheiro. Parentes de forma genérica. E desde que não tenha condições de se manter. E o outro tem condições de pagar sem comprometer sua sobrevivência, seu sustento, então estamos na condição de possibilidade de alimentos. Veremos tudo isso quando formos estudar caso a caso. A outra, quem deve pagar a quem? No artigo 1696 do Código Civil temos: o direito à prestação de alimento é recíproco entre pais e filhos. Veja bem, é recíproco. Se o pai precisar, o filho tem que pagar pensão. Se o filho precisar, o pai tem que pagar pensão. E extensivos a todos os ascendentes, recaindo a obrigação no mais próximo em grau, uns em falta de outros. Veja bem, ascendentes, todos os ascendentes. Nós incluímos aí avós também, bisavós, netos, tudo. Você entendeu? Os ascendentes. Então, se uma criança precisa de alimento e quem tem condições de pagar é o avô, então teremos essa condição. Estudaremos esse caso em particular. Outra coisa, além de tudo isso, temos um outro caso, que são os alimentos jurídicos não ligados diretamente ao âmbito familiar. Nós temos, fora do âmbito familiar, o artigo 948 do Código Civil diz o seguinte:
No caso de homicídio, a indenização consiste sem excluir outras reparações. Então, primeiro, indenizações por homicídio. Matou alguém, num acidente de trânsito, você matou alguém, tá? É homicídio, ok? Pode ser culposo, pode ser doloso, pode ser com vontade de matar e pode ser sem vontade de matar. Aí você tem que pagar a indenização. Estamos falando de funeral, falando de uma série de outras coisas. Mas o inciso 2º diz o seguinte: na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto as devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Veja bem, se a pessoa que morreu tem um filho que é deficiente, por exemplo, tem necessidades especiais e jamais vai poder trabalhar, ele vai precisar de pensão para o resto da vida. Se você foi responsável pela morte da pessoa, o responsável pela morte da pessoa que sustentava essa criança, terá o dever, a obrigação legal de continuar sustentando pelo resto da vida da pessoa. Presta bem atenção, nós estamos falando de alimentos. Todo mundo fala de alimentos quando se refere a pai e filho. Pai pagando pro filho, mãe pagando pro filho, avô pagando pro neto e assim por diante. Mas olha, nós temos no âmbito não familiar a questão de pagamento de pensão a quem dependia da vítima que faleceu. Matou, vai ter que pagar pensão o resto da vida para quem precisar. Ou dentro dos parâmetros que forem necessários. O 950 diz o seguinte, o artigo 950. Hoje nós estamos falando muito de definições, então vamos trabalhar nisso. Artigo 950 do Código Civil. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminui a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que lhe sofreu. Veja bem, se sofreu um acidente e a pessoa ficou impossibilitada de trabalhar, você vai ter que pagar pensão pelo que a pessoa poderia receber. Imagine se essa deficiência ou se essa necessidade especial fosse vitalícia. Provavelmente a pensão será vitalícia. Então, cuidado, pessoal. Quando falamos de alimentos, falamos de uma série de condições, não só de pai e filho. Eu vou me focar na série nas relações familiares. Mas é importante agora na definição deixar claro que a pensão alimentícia também incorpora quem vitimou alguém de um acidente, quem causou a morte ou causou alguma deficiência permanente, tá? Que impossibilita do trabalho ou reduz sua capacidade de trabalho, ok? Vejamos, existem, voltando aos tipos de alimento, agora que nós já definimos quais são as pessoas mais ou menos que devem ser os alimentantes, vamos falar sobre isso, e o alimentado, nós temos dois tipos de alimento. Os provisórios, quando se fala de família, e temos os definitivos. Os provisórios estão previstos na Lei 5.478 de 1968, no artigo 4º, os alimentos provisórios, que diz o seguinte: ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios. O que significa isso? A mãe entrou com um pedido, que é um mais comum, tá? Pode acontecer com o pai também. A mãe entra com um pedido de pensão para o pai e pede alimentos provisórios. O juiz, antes de avisar o pai, ele já determina o pagamento de pensão provisória e pode oficiar a empresa. E o pai vai ficar sabendo quando receber, quando a empresa começar a descontar dele. Antes mesmo dele ser citado. A lei permite isso, tá? E eles são devidos desde o momento da citação. Quer dizer, se a pessoa for citada ou a pessoa for dada entrada,
no pedido é devido à pensão. Se ele definiu a pensão, não desconto em folha, a pessoa é obrigada a pagar a partir do momento que ela ficar sabendo que tem que pagar. É devido, então poderá ser cobrado. Por fim, nós temos os alimentos definitivos, quer dizer, nós tivemos o provisório, que vai ser durante o andamento do processo, e nós temos o definitivo. O julgamento de mérito, o que é isso? Quando o juiz analisar tudo que for dito, não sei o que, e for sentenciar, ele sentencia e diz, a pensão é de tanto, tá? Jamais terá trânsito em julgado. O que significa trânsito em julgado? Significa que não se discute mais o assunto. Não é assim, tá? Na questão de alimentos, não se discute, não se é definitivo, nada é definitivo, sempre é possível rediscutir o assunto, por isso que não há trânsito em julgado. Sempre é possível fazer uma revisional de alimentos, até a sua exoneração. O que é exoneração? Cancelamento. Vou dar um exemplo rápido agora. Por exemplo, o pai é condenado a pagar com o filho com 10 anos. Ele vai pagando, quando o filho completa 18, tem algumas condições básicas, que depois nós vamos analisar, mas completou 18, por exemplo, não está estudando, não está fazendo faculdade, não está nada, então o pai entra na justiça e pede a exoneração. Nós vamos discutir as condições da exoneração, e aí se cancela a pensão, tá bom? Mas nós vamos ter uma aula só sobre isso, um vídeo só sobre isso, falando exclusivamente da exoneração, tá bom? Pessoal, temos as partes envolvidas. Quem são? Quais são os nomes que nós vamos usar nos vídeos que nós vamos passar a ver? Alimentando é aquele que paga os alimentos, tá? O pai é o alimentando, dentro das suas possibilidades. E o alimentado é quem recebe os alimentos para suprir as suas necessidades. Veja bem, o alimentado tem necessidades e o alimentando tem possibilidades. O valor a ser definido, muita gente me pergunta isso, quanto dá de pensão? Não existe um valor específico. O juiz vai fazer uma ponderação entre a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentando. Eu brinco normalmente dizendo, 3 mil reais é muito de pensão? Poxa, para um trabalhador normal, 3 mil reais é muito de pensão. Mas e se for um jogador de futebol famoso que ganha muito dinheiro? 3 mil reais é até pouco. Então não é uma necessidade, o valor não é decidido de forma simples. Primeiro verifica-se quanto que a criança precisa, quanto que o menor precisa. Nós estamos falando na área alimentícia de menores, de filhos e tudo mais, e depois entramos em outros detalhes, mas sempre se pensa assim, o alimentado tem que demonstrar suas necessidades. E o alimentando deve mostrar qual é a sua possibilidade de pagamento. Ok? Esse é o ponto fundamental para se decidir o valor de uma pensão alimentícia. Tá bom? Pessoal, resumindo essa primeira exposição de definição, a próxima aula também será sobre efeitos de definição e não propriamente dito sobre as pensões. Mas nós temos vários assuntos para discutir ainda para poder entender o princípio da pensão alimentícia. O que são os alimentos? Primeiro, é para a sobrevivência do alimentado. E são 7 elementos. Quais são eles? Alimentos, propriamente dito, comida, moradia, vestuário, transporte, lazer, saúde e educação. Então, quando vai se provar a necessidade de alguém, tem que se provar esses 7 elementos. Outro, quais são as pessoas envolvidas? Nós vimos hoje. Pode ser qualquer parente, cônjuge ou companheiro. Outro fator importante, o valor é definido entre a necessidade e a possibilidade. Sempre esse balanço. Nós vamos discutir isso oportunamente. E por último, vimos que temos 2 tipos de alimento, os provisórios e os definitivos. Ok, pessoal? Bem, não esqueçam de se inscrever, de dar um joinha e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Eu agradeço a assistência e nos vemos no próximo vídeo. Até logo, pessoal!